falando sobre tribunal de júri lá para os seus ouvintes, que uma audiência aproximadamente, Jorge, no horário de 13 mil pessoas por minuto, primeiro lugar no Ibope, e o Anderson é uma pessoa maravilhosa, faz jornalismo com seriedade. Anderson, meu muito obrigado, você falou que queria me ouvir pelas redes sociais, meu muito obrigado, meu muito bom dia, toda a minha gratidão e o meu respeito. O meu entrevistado é Jorge Bernardi, ele é lá de Erval do Oeste, de Santa Catarina, nascido a 8 de março de 56 anos, é um jornalista e político brasileiro. Jorge Bernardi, ele é paranaense, por adoção, descendente de imigrantes. Jorge Bernardi tem uma vida acadêmica extremamente inquieta. O Jorge é uma pessoa, uma mente inquietante. O Jorge Bernardi, ele é vice-reitor do Centro Universitário Uninter, especialista, mestre em gestão urbana. O Jorge é uma das figuras respeitadíssimas na questão da gestão urbana nesse país. Meu amigo, bacharel em Direito, advogado, formado pela Pontifício Universidade Católica do Paraná, bacharel em Comunicação Social. Jorge também é formado em jornalismo pela Federal do Paraná. Meu Deus, que currículo maravilhoso! E na vida pública o Jorge é vereador, eleito pelo 7º mandato, e agora o Jorge Bernardi é pré-candidato à Prefeitura de Curitiba. Meu querido Jorge Bernardi, que currículo invejável, Jorge! Doutor Misael, é um prazer muito grande estar aqui novamente na Rádio Bairro Novo. Aliás, nesse bairro que eu vi nascer na década de 80, quando eu trabalhava na Coab, e aqui foram implantados os primeiros conjuntos habitacionais. Então, para mim, é uma honra muito grande estar participando do seu programa Direito em Foco. Quero agradecer o Gentil, o diretor da rádio, toda a equipe, e dizer que eu, particularmente, sou fã desse bairro, Bairro Novo. E aqui deve ser o modelo, o sítio cercado deve ser o modelo de cidade que nós queremos, ou seja, com vários tipos de centros. A cidade ela não pode se resumir a apenas uma zona central, mas ter centros em que a população possa ter uma vida própria. Eu tenho um filho que estuda aqui junto com a minha mulher, ele estuda, faz cursos de informática, inclusive está aprendendo agora a fazer jogos de computador. Então, toda semana, o meu filho Bernardo, de 11 anos, e a minha esposa, vem aqui para o Bairro Novo, e o que a minha mulher tem comentado é que as coisas aqui no Bairro Novo, aqui no sítio cercado, são mais baratas do que o centro. E o comércio é mais pujante. Então, toda vez que eu estou aqui no Bairro Novo, no sítio cercado, eu observo isso. E aqui nós temos vida própria. Então, doutor Misael, muito obrigado pela oportunidade. Jorge, então esse modelo de cidade com 11 milhões de habitantes, como é São Paulo, com 4 milhões de habitantes, como é Curitiba, sua região metropolitana, esses modelos já estão ultrapassados, não servem mais, né, Jorge? Exatamente. Causa muitos problemas para o cidadão, né? Nós precisamos de que a cidade tenha uma dimensão humana. E se perdeu isso, né? Infelizmente se perdeu. E a Jorge, dimensão humana significa as pessoas morarem e trabalharem próximo de casa, né? De lazer, próximo de casa. Então, hoje, Jorge, tem estudos aí, eu não sou estudioso dessa questão de gestão urbana, e tem estudantes que as cidades administráveis fica melhor em torno de 300 mil reais, como exemplo Maringá, que é um exemplo de administração pública no país hoje. 300 mil pessoas, mais ou menos. 300 mil reais, não, 300 mil pessoas. Exatamente. Evidentemente que a urbanização, doutor Misael, é um fenômeno mundial. Hoje, mais de 50% da população do mundo vive em cidades. Então, esse é um fenômeno do nosso século, do século XXI, também começou na metade do século XX. As grandes metrópoles
Só que o gestor urbano ele tem que ter uma visão e procurar fazer um papel descentralizado. O Jorge, o Darcy Ribeiro, o Celso Furtado, que são grandes, o Sérgio Buarque de Holanda, que é o pai do Chico Buarque de Holanda, que são grandes pensadores do Brasil. Eu estou lendo todas as 3 obras. Eles dizem que... Aí do Brasil. E eles dizem que a mudança o modelo que o mundo teve em 1700, que foi a Revolução Industrial, de certa forma, fez mal para o ser humano, né? Porque ocorreu uma aglomeração das pessoas em volta das cidades. E isso não fez bem para a humanidade, né, Jorge? Isso é um processo irreversível, doutor Misael. Eu, depois de praticamente 30 anos no PDT, agora estou na rede de sustentabilidade, que traz um novo paradigma de sociedade. Ao invés da luta das pessoas, da esquerda contra a direita, do trabalhador com o empregador, a sustentabilidade e essa visão de sociedade verde, ou seja, a vida e o universo é complexo, há uma complexidade, ela faz com que você olhe o ser humano, olhe as pessoas. Voltar para as pessoas, né, Jorge? Exatamente. Como diz o Papa Francisco, nós temos que nos preocupar com o ser humano, com a pessoa, com as pessoas. E com o planeta, né, Jorge? Você falou há pouco aqui que vamos nos alegrar porque a vida é curta, realmente. Se você observar que as pessoas vivem 70, 80, alguns chegam a 90 anos, a vida é muito curta, muito breve. É breve, é um sopro ligeiro, como muito diz a rápido. Bíblia. E então, nesse sentido, doutor Misael, nós temos que procurar fazer com que a vida seja justa e boa para as pessoas. Jorge, e a administração pública tem essa função, ou seja, melhorar a vida das pessoas. Fazer o bem. O prefeito, na verdade, é um grande síndico. Pois é, são 11 horas e 17 minutos. Você está na Rádio Bairro Novo 98.3. Este é o programa Direito em Foco. Eu sou o Misael Caetano dos Santos. Todos os sábados eu faço esse programa com muito carinho para você. E agora, a partir desse começo de ano, nós iremos aqui pelos microfones da Rádio Bairro Novo, aqui pelo programa Direito em Foco, nós vamos discutir a cidade de Curitiba. Jorge, eu sou político, mas eu vou discutir a cidade com vocês, com os pré-candidatos, de maneira apartidária. Vou fazer as perguntas que todo cidadão quer fazer, a quem doer. Se está do outro lado é meu amigo, se não é meu amigo, eu vou fazer as perguntas. Eu vou começar, Jorge, com o tema corrupção, que é um tema que me aflige muito, porque eu vejo que é um tema que atrapalha muito na vida das pessoas. A corrupção, ela é o cancro da sociedade. Jorge, eu tenho certeza que você está acompanhando isso. 10 escolas estão paralisadas aqui no Paraná por desvio de dinheiro da educação. E tudo indica, Jorge, tudo indica que membros do governo Beto Incha estão envolvidos. O Ministério Público denuncia que esse dinheiro foi desviado para a campanha do governador. Jorge, na tua experiência de política, eu sei que você faz campanhas paupérrimas, que eu te conheço muito bem, as suas campanhas são paupérrimas. Jorge, o que nós temos que fazer, Jorge? Porque apesar de toda essa discussão a respeito da corrupção, e há um ano atrás, aparece aqui no Paraná essa denúncia dizendo que dinheiro da educação foi desviado para campanha política. Jorge, o que nós temos que fazer, Jorge, para mudar essa visão do político brasileiro, que nós estamos para servir, não para se perpetuar no poder e, acima de tudo, é uma breve passagem como homem público? Aliás, doutor Misael, o senhor falou muito bem, a corrupção é um câncer que, infelizmente, ela está infestada em todas as áreas da administração pública e na política e até na própria sociedade, podemos assim dizer.
Este caso é gravíssimo, como é gravíssimo o caso do Lava Jato, onde a Petrobras, uma das maiores empresas de petróleo do mundo, está à beira da falência. E aqui, mais de 20 milhões de reais que seriam destinados à construção de escolas foram desviados para campanhas eleitorais. Mas o que é pior, um outro evento trágico que aconteceu foi a corrupção dos fiscais da Receita Estadual, onde se calcula que o prejuízo para o Estado, e ali também a denúncia é de que parte do dinheiro foi desviado para a campanha do atual governador, onde mais de 800 milhões da Receita Estadual foram perdidos. Ou seja, cerca de 70, 80 fiscais e empresários estão envolvidos. E observe, doutor Misael, isso pega apenas um setor, que é da região de Londrina, da Receita Estadual. Se for analisar todas as áreas, será que não há corrupção em todas essas outras áreas também? Então, hoje, a população brasileira não aceita mais nenhum tipo de gesto, de ato de corrupção. O ex-presidente do Uruguai, José Mujica, ele diz assim: político não pode gostar de dinheiro. Ora, nós estamos na vida pública para defender os mais pobres, não nos colocarmos ao lado dos privilegiados. Essa tem que ser a missão. Você está na causa pública, tem que ter uma missão, tem que acreditar, porque senão vai fazer outras coisas e não se envolva em política, porque a imagem hoje da classe política está totalmente desmoralizada e a corrupção é a maior preocupação dos brasileiros em função desses comportamentos que não são aéticos e que causam toda essa situação que nos envergonha o nosso país. Nos envergonha e causa, de certa forma, indignação. Você vê uma escola como em Campina Grande do Sul, uma escola praticamente no centro da cidade, nos caros amigos que estão aqui presentes, e uma criança tem que andar 10 quilômetros porque a escola deveria estar pronta ao lado de sua casa, o dinheiro foi todo para a corrupção. Isso aí é de se lamentar. Jorge, você está no 7º mandato como vereador, você me conta nos bastidores que você cansou, né, Jorge? Está um pouco cansado dessa vida no Legislativo. E você, nesses 7 mandatos, você viveu vários momentos, e a Câmara agora, ela vive um outro momento, porque um clã que dominava a Câmara Municipal, um grupo político que dominava por muito tempo, caiu, que foi esse grupo dominado. O João Derosso não está mais praticamente na Câmara Municipal. Jorge, o que mudou na Câmara Municipal com a saída do João Derosso ou continua o fisiologismo de sempre? E porque a Câmara de Vereadores de Curitiba é considerada pela população, é triste, mas é verdade, como uma das piores da história da cidade de Curitiba. Ou isso não é verdade? Você acha que com a saída do Derosso teve avanços? Houveram avanços, temos que admitir. Eu mesmo fiz um estudo, e o doutor Misael foi um dos primeiros amigos a ter oportunidade de ler, um livro onde eu analiso as famílias na Câmara Municipal nos últimos 70 anos. Nós detectamos lá 23 famílias que representam cerca de 22 famílias que representam 73 vereadores. 53 vereadores no prazo de 70 anos. Atualmente, nós temos 4 famílias lá na Câmara. Se você lembrou bem, a família Derosso ficou por 49 anos na Câmara, foi a que mais tempo esteve no Legislativo Municipal. Eu posso dizer que nos últimos 3 anos melhorou um pouco a imagem da Câmara, mas muita coisa tem que ser feita. Eu, por exemplo, defendo a redução da remuneração dos vereadores. Claro que sou uma voz solitária, soando no deserto, acho que o vereador deve ganhar no máximo que ganha um professor.
Da mesma maneira, também que eu defendo o fim dos veículos oficiais. Eu, quando fui presidente da Câmara, eu acabei com todos os veículos oficiais. Nós reduzimos, na época, doutor Misael, o custo da Câmara era de 6,4% do orçamento de Curitiba. E nós, no final de 2 anos, reduzimos para 1,8% do orçamento. Então, eu acredito que muitos privilégios que têm não apenas os vereadores, mas os funcionários da Câmara têm que acabar. Porque quem paga a nossa remuneração, quem paga toda essa estrutura é a sociedade. Como você disse aqui no início do programa, é a dona de casa, é o cobrador de ônibus, é o trabalhador da construção civil, é a pessoa mais pobre que, em função da sua renda, mais contribui com os tributos. Os ricos pagam muito pouco em relação ao que eles ganham. Então, nós temos que encarar a vida pública como uma missão, como algo em que nós estamos ali para servir o povo. Evidentemente que, em alguns países, como é o caso do Uruguai, mesmo em algumas regiões da França, os agentes públicos não são nem remunerados. É claro que numa cidade como Curitiba, que tem quase 2 milhões de habitantes, você também a pessoa tem que se dedicar praticamente o tempo todo à causa pública. E eu estou aqui hoje no Bairro Novo, aqui no Sítio Cercado, e quero também levar sugestões e vi que algumas questões aqui já melhoraram. Eu estive aqui no final do ano e percebi que algumas questões, mas tem muita coisa para ser feita. E você falou no início de que nós temos que ter uma visão da cidade que ela tem uma dimensão humana. Ora, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, quando foram criadas as administrações municipais, eu apresentei um projeto na Câmara, doutor Misael, fazendo com que os administradores municipais fossem eleitos pela população. E hoje a cidade de São Paulo, 30 anos depois, está propondo as eleições dos administradores regionais. Estão aqui acompanhando a entrevista dos estudos da Rádio Bairro Novo 98.3. Um conhecimento profundo do orçamento de Curitiba, porque você é um homem estudioso, e esse dia você me mostrou tintim por tintim no papel, e você falou que Curitiba hoje perdeu a capacidade de investimento, porque todo o dinheiro que se arrecada está comprometido. Por favor, Jorge, use os microfones aqui da Rádio Bairro Novo para falar para o cidadão sobre o orçamento de Curitiba e por que das suas limitações. Eu agradeço, doutor Misael, essa oportunidade, porque raramente nós temos essa chance de falar com muitas pessoas. O orçamento de Curitiba para 2016 é de 8 bilhões 750 milhões de reais. Ou seja, é um orçamento razoável para uma cidade de 1.800.000 habitantes. Mas acontece que desse orçamento, 1,5 bilhão está destinado ao transporte coletivo. Ou seja, é dinheiro que entra no caixa da prefeitura hoje e sai amanhã para pagar as empresas, porque as pessoas todos os dias pagam a tarifa do transporte coletivo. Outro 1,5 bilhão vai para a saúde, ou seja, 900 milhões que vem do governo federal e outros 600 milhões do próprio orçamento do município, que são para os hospitais, para as clínicas, para os postos de saúde, para pagar os médicos, enfim, todo o sistema de saúde. Então, efetivamente, doutor Misael, nós temos um orçamento em Curitiba de 5 bilhões 750 milhões, ou seja, desses 5 bilhões, 4 bilhões de reais vai ser utilizado para pagar os quase 37 mil
funcionários da prefeitura. O que sobra para o município é muito pouco. 69% do que se arrecada, do que o município tem, vai ser usado para pagar pessoal. E daí os investimentos que estão sendo previstos para 2016 é de 800 milhões de reais. Mas acontece que dos cofres públicos, do orçamento público, daquilo que o município arrecada, é apenas 180 milhões. O restante, o prefeito está esperando que esse dinheiro venha do governo federal e do governo estadual. E nós sabemos que não vai vir. Então, nós não teremos praticamente nenhum tipo de investimento esse ano aqui na cidade. Jorge, agora, dia 17, fizeram 3 anos da morte do nosso grande amigo Edson Feltrin, teu companheiro de faculdade, teu contemporâneo de faculdade. Eu sempre conversava com ele tinha uma admiração muito grande pela tua pessoa. Então, digo do Edson Feltrin por quê? Porque o Edson Feltrin ele foi um lutador quanto a algumas questões política municipal aqui de Curitiba, principalmente no que tange, Jorge, ao ICI. Eu queria que você falasse para as pessoas o que é esse ICI, e quanto que ele leva e o porquê que não se muda, Jorge, toda essa questão que leva muito dinheiro de Curitiba. E, ao meu ver, esse serviço deveria ser um serviço público, não um serviço prestado por uma OCIP. Aliás, eu quero agradecer você lembrar esse grande companheiro que foi o Edson José Feltrin. Como você disse, nós somos contemporâneos de faculdade, nos conhecemos quando nós vendíamos calendários, folhinhas, na época de estudante. Eu, estudante de jornalismo, ele de direito. Posteriormente, eu fui fazer direito também na PUC e fomos contemporâneos durante 4 anos de faculdade. E o Feltrin era um guerreiro, ele lutava por causas democráticas. E o Instituto Curitiba de Informática é uma empresa criada na época do prefeito Cássio Taniguchi, que leva anualmente 120 milhões do orçamento de Curitiba. Quanto que é o orçamento da saúde, Jorge? O orçamento da saúde é 1,5 bilhão, mas ele leva 10% da saúde leva 120 milhões. E o que é pior, presta um serviço de péssima qualidade. E o que é pior, as empresas que estão fazem lá... chantagem, né? Fazem chantagem e, recentemente, para você ter uma ideia, nós aprovamos na Câmara, no final do ano passado, a lei do REFIC, do refinanciamento das dívidas do município. Esta lei permite que as pessoas paguem os seus tributos em atraso, e há 5 bilhões de impostos em atraso. Não são as pessoas pobres que devem impostos para a prefeitura, são os magnatas, os ricos, inclusive a própria Copel, que é a maior empresa do Paraná, que não paga Você acha que há uma leniência da Procuradoria do município para efetivar essas cobranças, Jorge? Então, o que nós aprovamos lá, doutor Misael? Nós aprovamos um desconto para quem pagar à vista esses impostos em atraso de 80% e 90%. Daí, no final, isso foi em meados de outubro, eu, no final de novembro, estive na Procuradoria, fui lá numa audiência com o procurador, e eu perguntei como é que está a arrecadação do REFIC, ou seja, dessas dívidas em atraso. Daí um procurador olhou para o outro e disseram o seguinte: olha, infelizmente não arrecadamos nada até agora. Mas eu perguntei, por quê? Não, porque nós não temos um programa de computador para fazer os cálculos. Eu digo, mas como? Nós não temos um contrato com o ICI? Mas já faz quase 2 meses e o ICI ainda não forneceu esse programa. Ora, esse programa de computador, qualquer estudante de informática do ensino médio faz. E eles não fizeram. Então eu perguntei, mas quando as pessoas vêm aqui, como é que vocês estão fazendo o cálculo? Ele disse, na caneta, na mão. E por isso que eles não tinham arrecadado nada. Eu, na segunda-feira, fiz um pronunciamento de 3 minutos na Câmara e à tarde estava lá o programa de computador para fazer os cálculos e as pessoas poderem pagar os seus impostos. A gente sabe que todos esses contratos são feitos por
com base na lei da administração pública, e esses contratos eles prevêem multas. Você acha que está na hora de quem assumir a prefeitura de Curitiba ter coragem para fazer a encampação desses contratos e trazer para a mão do povo de Curitiba áreas importantes como essa do ICI, que nós ficamos à mercê de um grupo terceirizado que estão simplesmente preocupados em ganhar dinheiro? E também outra pergunta que eu queria fazer para você, Jorge, é sobre esse sistema de bilhetagem, porque há uma nebulosa que ninguém sabe, você foi membro lá do Conselho da URBS, ninguém sabe se esses controles são verdadeiros, se há desvio de dinheiro. A sociedade curitibana não sabe realmente qual é o valor que se arrecada no transporte urbano hoje de Curitiba. Aliás, doutor Israel, a primeira entrevista que eu dei como presidente da CPI do transporte coletivo foi aqui na Rádio Bairro Novo, no seu programa Direito em Foco, há mais de 3 anos. E eu quero dizer o seguinte, que, infelizmente, nós abrimos a caixa preta da URBS e, principalmente, do transporte coletivo. Demonstramos que a tarifa está superfaturada, em mais de 40 centavos. Mas, infelizmente, pouco foi feito para reduzir esse custo que pesa sobre o trabalhador que usa o sistema de ônibus da nossa cidade. Essa foi pergunta do Fred Pinheiro, que trabalha aqui na região, um jornalista, fotógrafo. Ele mandou perguntar sobre a CPI, você já entrou na questão da CPI, e o Fred diz, Jorge, que Curitiba hoje está com 200 ônibus vencidos, e que se era possível você apresentar um projeto de lei para que se coloque um adesivo no ônibus dizendo que esse ônibus está vencido, Jorge. É uma grande ideia, Fred. Quero te agradecer e vou fazer esse projeto ali. Ele está com prazo de validade vencida. Eu mesmo já fiz vários pronunciamentos, já me manifestei, disse que amanhã ou depois, quando acontecer uma tragédia aqui em Curitiba, como recentemente aconteceu na cidade de Paraty, onde um ônibus desses tombou e fez dezenas de vítimas, eu quero ver quem será responsabilizado. E muito obrigado, Fred. E em relação a essa questão dos ônibus, é só você andar. Eu, outro dia, estava indo para o Cajuru, num trajeto de menos de 10 quilômetros, e encontrei 3 ônibus quebrados. E isso, se você for numa farmácia e comprar, e o farmacêutico te vender um medicamento vencido, ele vai preso. Aqui, essas empresas receberam uma liminar já há mais de 2 anos, de um juiz que ninguém sabe de onde, quem é, e que eles não estão permitidos, eles não precisam repor os ônibus que estão com prazo de validade. Absurdo. Certo? Que está ouvindo aqui o nosso programa. Isaías, eu tenho um assessor, Isaías está ouvindo. Tem muita gente nos ouvindo aqui pelas redes sociais. Você está na Rádio Bairro Novo, 98.3, o programa Direito em Foco, hoje conversando com o pré-candidato à prefeitura de Curitiba, o vereador Jorge. Jorge, eu gosto de você de professor, porque você tem uma cara de professor. A tua cara é de professor, Jorge. Já me falaram que eu tenho cara de padre, de professor. Agora, com esse currículo teu maravilhoso aí, não dá para chamar você a não ser de professor. Para mim, professor é o mais alto grau de formação que um homem tem. Porque desde o primário até o nível superior tem o dever de ensinar, de educar. Então, para mim, professor está na minha linha de respeito pela formação intelectual. Professor, para mim, está em primeiro plano. Professor Israel Caetano dos Santos, eu quero dizer que de todas as profissões que eu já exerci, comecei como engraxate na minha cidade, lá de Ervaldo Oeste, cobrador, vendedor. Esse ano está completando 43 anos de carteira assinada. Eu quero dizer que de todas as profissões, a que mais me dá satisfação, honra e orgulho é ser professor.
ainda, né? Escrevi 3 livros, continuo estudando, estou concluindo o doutorado agora em gestão urbana. Então, para mim, é uma honra muito grande. Eu quero agradecer ao professor Wilson Pickles, que me deu essa oportunidade há 10 anos. Este ano está completando 10 anos como professor e 40 anos como jornalista. 42 minutos deste sábado, 23 de janeiro de 2016, temperatura agradável na capital do Paraná. Você está na Rádio Barre Novo, 98.3, no programa Direito em Foco. Eu sou Mesael Caetano dos Santos e hoje, programa Direito em Foco, entrevista pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, o vereador, professor, doutor Jorge Bernardi, que a missão primordial desse programa, quando eu vim aqui para a rádio, é discutir política mesmo. A minha intenção é trazer política para essa região sul, discutir política de maneira verdadeira, sem churumelas, como se fala aqui no sul, né? Porque eu sou nordestino, mas aqui se fala muito de churumelas, sem arrodeio. Jorge, os proprietários das empresas de ônibus, eles estão, de certa forma, usando de subterfúgio para aumentar a tarifa técnica, tanto a CPI que você presidiu, quanto o próprio Tribunal de Contas do Estado diz que há gordura para se cortar nessa passagem de Curitiba, e os empresários do transporte, eles ameaçam devolver para o município, mas eles querem a multa. Jorge, se você fosse prefeito, você faria um rompimento desse contrato? Porque falam aí nas entrelinhas que esse contrato ele foi feito sob medida pelo então presidente da época, João Cláudio Derosso, da Câmara Municipal, sobre o seu comando, sobre a chancela do prefeito Beto Richa, que assinou esse contrato de licitação. Você faria o rompimento, avocaria e transformaria o transporte urbano público, porque, ao meu ver, o transporte não pode gerar lucro para ninguém. Tem que gerar bem-estar. Doutor Mesael, nesses últimos 2 anos, de 2014 até agora, em 2016, houveram 4 greves do transporte coletivo. 12 dias de paralisação. Segundo estudos da Associação Comercial do Paraná, cada dia de greve causa um prejuízo à cidade de Curitiba, à economia da cidade, de 100 milhões de reais. Ou seja, 12 dias em 2 anos, significa um prejuízo a todos nós de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Quem vai pagar isso? Semana passada eu participei de um debate com o vice-presidente do Sindimote, e daí a jornalista perguntou para ele, mas nessas greves não tem a participação dos patrões? Isso não se configura um lockout? E ele disse claramente, indiretamente sim, porque eles deixam de pagar os nossos salários bem na época em que está para se aumentar a tarifa. E aí nós não temos outra alternativa a não ser essa. Eu creio que está caminhando para isso. Você disse muito bem. Este contrato, eu aí tiro até a figura do ex-presidente da Câmara, João Derosso, mas tiveram outras pessoas que participaram na URBS, ele foi feito sob medida essa licitação. Eles alteraram mais de 40 itens da licitação para beneficiar esse grupo empresarial. Ou seja, eles vão ficar aqui, Israel, até 2035. Ou seja, se não fizer nada, essas pessoas se sentem todas poderosas. E elas querem ganhar, ganhar e ganhar. É uma ganância muito grande. Eu fiz um estudo, só em 3 anos, eles tiraram das pessoas mais pobres R$ 849,50. Ou seja, com esse superfaturamento na tarifa, os trabalhadores que pegam um ônibus todo dia
deixaram de comprar uma geladeira, um televisor, uma máquina de lavar roupa, enfim, um equipamento para a sua casa e passaram para esses magnatas que exploram o transporte na nossa cidade. Jorge, outro problema também nas cidades brasileiras, problema que, ao meu ver, que não mudam todos os municípios, entra prefeito, sai prefeito, mas dificilmente se consegue equacionar essa questão da saúde básica, essa saúde primária e também a saúde especializada. A gente vê na televisão em médicos, vários médicos, até acabou de sair uma reportagem, um médico de Campo Largo, ele tinha 2 plantões no mesmo horário, então ele nem sabe que é uma área difícil de se contornar, mas o que você faria para mudar essa questão médica no município? Eu, particularmente, acho que tem que fazer uma revisão total no que se está fazendo. Não é apenas colocar recursos, porque hoje nós tratamos... Você acha que é gestão? É gestão. Nós tratamos da doença e nós temos que prevenir a doença. Ou seja, todo o sistema de saúde ele deve estar voltado para a prevenção da doença. E, nesse sentido, eu colocaria também as terapias integrativas, ou seja, uma série de outras terapias que hoje, infelizmente, elas não são praticadas, mas que a Organização Municipal da Saúde, ela trata, são mais de 150 dessas terapias, começando até pela fitoterapia, pela massoterapia, pela acupuntura, e nós colocaríamos tudo isso para prevenir as doenças. Até, digamos assim, as atividades físicas, esportivas, nutricionais, mudar os hábitos alimentares, evitar com que as pessoas tenham comportamentos que prejudiquem a saúde e fazer um atendimento, ampliar esse atendimento básico, principalmente nas casas, e ampliar também a medicina especializada, porque tem certas situações que não tem outra alternativa a não ser a medicina especializada. A pessoa precisa de um especialista. Infelizmente, passamos muitos anos sem ter especialistas e por isso que é um serviço caro. Então, você tem que ter outras alternativas além desse sistema que está disponível. São 11h50. Você está na rádio Bairro Novo 98.3. Meu muito bom dia ao Gentil Correia Cardoso, que dirige essa rádio há uns bons anos. Obrigado, Gentil Cardoso, pelo espaço que lhe é dado com liberdade, total liberdade de expressão, liberdade de opinião. Gentil nos cerceia de qualquer assunto, independente de quem quer que esteja envolvido. Meu muito bom dia ao professor Ricardo Costa de Oliveira, teu amigo, está aqui, Jorge. Ele acabou de escrever aqui, salve Israel, salve meu novo professor, a quem tenho uma grande admiração. Cada vez que leio um artigo do novo professor, eu fico encantado com a visão lustra que o senhor tem da cidade, do Brasil. Já convidei o senhor para vir aqui várias vezes. Eu quero o senhor aqui ao vivo, né? Vou pedir para o Jorge convencer para o senhor vir aqui ao vivo, dar uma contribuição aqui para a formação do pensamento político aqui dos nossos políticos aqui da região sul. Nós temos 2 políticos aqui nos acompanhando. Que maravilha aqui, que é o italiano, o sobrenome italiano, e o Júnior e o Edson. Então, nós temos pessoas preocupadas, né, Edson, com a questão política da nossa região. E você, professor Ricardo Costa Oliveira, é a voz da lucidez do pensamento político do Paraná. Eu tenho, como o senhor e o Jorge, grandes referências para formar as minhas convicções. Muito obrigado. Eu sou fã do professor Ricardo Costa de Oliveira, participo do grupo, do núcleo de MEP, Núcleo de Estudos Paranaenses, e nós, no ano passado, lançamos sobre a coordenação
do professor Ricardo, O Livro do Estado, Classe Dominante e Famílias no Paraná, que foi um sucesso, já está esgotado, e esse ano vamos lançar um novo livro sobre as mulheres na política. São poucas, né? E para minha surpresa, o Rafael Greca de Macedo, mais uma vez, que é candidato à Prefeitura de Curitiba, tem o seu DNA desde as primeiras gestões aqui do Paraná, desde que o Paraná se tornou província, lá em 1800. Antes, em 1835, o primeiro prefeito era Macedo, né? Mas eles se efetivaram muito depois da província, né, Jorge? Jorge, um gentil pergunta aqui. Qual a sua opinião sobre os moradores de rua? Tem a Abrazel ou a Abrabar, não sei qual delas está defendendo a tese de que o prefeito deve usar da força da internação compulsória para tirar essas pessoas da rua. Ontem um cidadão conversando comigo me disse, doutor Misael, mas nós não podemos, nós temos que respeitar a liberdade das pessoas. Parece-me que a sociedade curitibana quer jogar para debaixo do tapete as suas mazelas, as pobrezas. E até o rapaz me falou, Jorge, tem pessoas que às vezes vão para na rua não é por vontade própria. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um tema tão delicado, né, Jorge? Eu acho isso gravíssimo. Inclusive, eu participo de um grupo que nós trabalhamos com pessoas de rua. E a solução não é essa, tirar as pessoas à força. A solução é convencê-las. Nós temos hoje em Curitiba mais de 3.000 igrejas. E tínhamos aqui um programa que atendiam 800 pessoas, que era a Fazenda Solidariedade. A FAS, fecharam a FAS, né? Quem que fechou a FAS, Jorge? Foi a gestão do prefeito Luciano Dutti, lá, que era para... Queriam vender, né, Jorge? Eles queriam implantar lá uma prisão de mulheres. Ora, essas pessoas estão em situação degradante. Nós vemos tanta gente protegendo os animais, e nós também protegemos os animais. Nós temos que olhar para o ser humano, para essas pessoas, né, Jorge? atender essas pessoas, fazer um trabalho efetivo, fazer com que elas recuperem a sua autoestima, que elas possam ser úteis. Humanizar, né, Jorge? Claro que essa situação, eu estive agora visitando 3 países da América do Sul, ou Norte, e não vi uma pessoa de rua, e são países pobres. Estive na Venezuela, estive na Colômbia, estive no Panamá. Não tem pobreza na rua. Não, impressionante. Aqui, uma cidade rica como Curitiba, nós temos quase 5.000 pessoas na rua, alguma coisa está acontecendo. Claro que tem a droga por trás, mas como você disse, às vezes tem pessoas que perderam a alegria de viver. Não pode. As pessoas precisam de uma proteção social. Então, a cidade tem que dar essa proteção, não pode tirar essas pessoas à força, tem que convencê-las e oferecer algo melhor para elas do que a rua. Pois é, são 11 horas e 55 minutos, nós estamos entrevistando o vereador Jorge Bernardi, aqui pelas ondas da Rádio Bairro Novo, 98.3, nesse sábado, 23 de janeiro de 2015. Olha que entrevista agradável, tranquila, serena, colocando seus pontos de vista com relação à cidade, sem agressividade. Jorge, uma pergunta delicada. Você rompeu com o prefeito e chegou à circunstância também de sair do próprio partido do prefeito. O Gustavo não é um bom aliado? Olha, eu respeito o prefeito, ele foi um grande deputado, foi vereador comigo, eu já era vereador, eu fui vereador quando o pai dele foi prefeito, mas eu discordo da forma como ele está conduzindo a gestão da cidade de Curitiba. E depois de quase 30 anos, eu tomei uma decisão difícil, doutor Misael, que foi sair do PDT, um partido que eu construí e reconstruí muitas vezes em Curitiba. Você gosta do PDT, né, Jorge? Junto com o professor Pickler, nós que trouxemos o prefeito Gustavo Freire, tínhamos uma grande esperança nele, mas
observamos que a prática administrativa dele não mudou, era muito diferente daquelas que nós estávamos combatendo. Então, isso me decepcionou. Em função disso, que eu saí do PDT, hoje estou na rede Sustentabilidade, que é um partido novo, comandado a nível nacional pela Marina Silva. Eu, junto com outros companheiros, tenho meu nome lá como pré-candidato. Eu estou à disposição da cidade de Curitiba como uma missão. Não é uma ambição, não é nada que eu tenha assim como um desejo, como algo que vai me engrandecer. Eu sei que qualquer missão que você tenha na vida pública tem que ser encarada como uma missão, algo que você vai fazer e que isso você coloca aquele período da sua vida para produzir algo pela sociedade. São 11 horas e 58 minutos. Nobre Jorge, vereador Jorge Bernardi, posso dizer que você hoje, eu considero você como um amigo. Jorge, as suas considerações finais. Eu quero agradecer muito o Dr. Misael Caetano dos Santos, quero agradecer o Gentil Cardoso, que faz esta rádio uma luz aqui no bairro Novo, no sítio cercado, divulgando os assuntos desta comunidade. Eu espero que, no futuro, as rádios comunitárias tenham uma potência maior para que possa atingir um público maior, a cidade inteira. Agradecer aos nossos colegas que estão acompanhando, a todos vocês que estão nos acompanhando, ao professor Ricardo Oliveira, Isaías, ao Isaías Valrides, enfim, todas as pessoas. Ao pessoal do PEN 51 que estão ouvindo. Exatamente, todas essas pessoas. Ao Fred Pinheiro. Eu queria agradecer. Ao Francisco de Paula Camargo, que acabou de falar aqui. Francisco enfim, dizer que para mim é uma honra muito grande poder conversar com todos e expor as ideias que eu defendo, acredito e creio que possam ser úteis para a cidade de Curitiba. Muito obrigado. Obrigado, Jorge.